Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa escola dominical do dia 26 de julho de 2020. Estou muito feliz de estar aqui dividindo esse momento com vocês. Graça e paz. Vamos fazer uma oração para iniciar a nossa escola dominical. Eleve o seu pensamento ao Senhor e agradeça a Ele por esse dia e coloque para Ele aquilo que você está sentindo. Fala com o seu Pai nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor fez. Nós estamos alegres por estarmos aqui desse modo, conectados, unidos na Tua palavra, Senhor, para aprender mais uma porção da Tua palavra, para estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, diante da Tua presença. A Tua presença é o mais importante para nós. Sem a Tua presença, nada disso importaria. E nós estamos muito felizes, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos que estão participando agora dessa live, que estão entrando. Abençoa as suas famílias. Abençoa, Senhor, os pedidos de oração que os meus irmãos estão colocando diante do Senhor. Dê a eles, Senhor, paz, tranquilidade, que eles possam, nesse momento, dedicar esse tempo para o Senhor, para aprender do Senhor e guardar a palavra no coração. Nós te honramos, nós te glorificamos. Em nome de Jesus, nós dedicamos este momento ao Senhor. Nos abençoe e nos guarde. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos estudar a lição 18 da nossa revista Em Marcha. E vamos falar de Maria. Você deve estar pensando assim, Maria, a mãe de Jesus. Não é. Mesmo porque quem tem a revista, nós já estudamos, já tivemos um estudo todo especial sobre Maria, mãe de Jesus. Então você deve estar pensando aí com você, então é a Maria, irmã da Marta. Também não é. Então você deve estar pensando, mas tem outra Maria? Tem outra Maria, que está lá no livro de Atos. Maria, sua casa a serviço de Deus. Basicamente hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre células. Ou grupo em crescimento, ou estudo no lar, o nome que você quiser dar. Mas o fato de nos reunirmos nas casas para ministrar a palavra, para estudar a palavra juntos, para fortalecer as nossas relações. E vamos falar a verdade. É uma delícia, não é verdade? É muito bom mesmo. O nosso texto base está no livro de Atos. Então, hoje, essa última semana do mês de julho, nós estaremos fazendo o final da leitura do livro de Salmos, pelo áudio. Você que está na nossa lista de transmissão, você tem recebido os áudios das leituras, que eu e a Jaque estamos fazendo alternadamente, né? A partir de hoje, no final agora do livro de Salmos, será a Jaque. Mas nós iniciamos essa leitura com o livro de Atos. Foi o primeiro livro que nós fizemos a leitura em áudio. E que nós, instruídas e orientadas pelo próprio Deus, nós criamos a lista de transmissão. O pessoal aqui de São Joaquim já tem acompanhado no grupo da igreja que nós temos aqui. Se você que está assistindo não está na lista de transmissão ou não está no grupo da nossa igreja e quer receber os áudios das leituras bíblicas, coloque o seu celular aí. Nós fazemos por lista de transmissão. Não tem um grupo de leitura do áudio. Tá? Nós colocamos no grupo da igreja, mas não tem um grupo específico para isso. Mas se você quer receber, coloque o seu celular aí que nós vamos entrar em contato e te explicar como que funciona. Então, o livro de Atos, ele não foi escolhido por um acaso, como a primeira leitura que nós fizemos. Porque muitas lições aqui da nossa revista é no livro de Atos.
Então, nós já fizemos propositadamente. E hoje nós vamos ler o capítulo 12. Tá? Você que está aí com a sua revista, a referência está nos versículos 9 ao 17. Porém, nós vamos dar uma adiantadinha na referência e vamos ler a partir do versículo 5. Então, nosso texto base hoje vai ser Atos, capítulo 12, versículos 5 ao 17. Então, vamos lá acompanhar a leitura? Se você está com a sua Bíblia, pode abrir no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 5 ao 17. Diz assim: E assim, Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Versículo 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então, as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então, Pedro, caindo em si, disse: Agora sei, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria. Ó, é a nossa lição, tá? Presta atenção nesse versículo, versículo 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Amém. Esse é o nosso texto. Amém? Então, agora, pelo texto, você já sabe sobre essa Maria. Maria, mãe de João Marcos, tá? Quando fala aqui de João, também chamado Marcos. João Marcos é o discípulo, nós vamos falar um pouquinho dele, tá bom? Antes de iniciarmos aqui na nossa introdução, e hoje também teremos uma participação especial, viu? Você tem que ficar conosco até o final, para você ver aí quem que vai estar conosco no final dessa lição, tá? Não desligue, não mude de página, não saia, permaneça conosco, tá bom? E então agora eu gostaria que vocês interagissem aqui conosco na página. Usem aí o espaço para você se manifestar. Eu estou aqui dividindo a palavra com vocês, eu não estou tendo acesso aos comentários, mas o pastor Jefferson e o Lindomar estão aqui acompanhando, e você pode fazer seu comentário, tá? Para quê? Para você interagir conosco, tá? Não ficar uma coisa você distante, porque nós estamos ligados.
Deus está nos ligando através da nossa fé, através da sua presença. Amém? Então, você vai colocar aí nos comentários o que você acha. Casa é lugar de... Então, o que você acha que você deve colocar aí? Casa, tá? Casa, nosso lar. É lugar de... E aí você escreve aí, vai se manifestando, tá bom? Nos comentários. Então, nós vamos dar início aqui à leitura da lição, na introdução. Uma prática saudável na igreja primitiva era a reunião de casa em casa. Algumas vezes para cultuar a Deus, orando e estudando a palavra, outras protegendo os irmãos e irmãs de alguma ameaça. Algumas delas se tornaram referência para os servos e servas missionários que de cidade em cidade iam anunciando o amor de Deus. Assim, a igreja foi aos poucos nascendo. A casa era um pedaço de acolhimento, partilha e crescimento mútuo. A casa de Maria, mãe de João Marcos, foi um desses espaços. Então, nós conhecemos bem a importância da casa como uma reunião de oração. Naquela época, além disso, e ministrar a palavra, ela servia até, como nós lemos aqui, para proteger os irmãos e as irmãs das perseguições. Então, nós temos aqui no nosso texto, e você, quando estudar a palavra do Senhor, você deve prestar atenção a esses fatos. Tá? Nós não fizemos a leitura desde o início do capítulo 12, do versículo 1. Você deve fazer toda essa leitura do capítulo 12 inteiro. Tá? Então, Pedro e Tiago foram perseguidos por Herodes. E aí aconteceu algo terrível, porque quando os dois foram presos, o Herodes já mandou matar Tiago. Esse Tiago era o apóstolo, o discípulo de Jesus. Tá? Nós estamos falando dos discípulos, Pedro e Tiago. Então, Herodes, sob um domínio do maligno, né, do próprio inimigo, de Satanás, tomado por ele, afinal de contas, Herodes era o rei dos judeus, né, ali dos hebreus, o líder ali, dos hebreus, né? E ele manda matar Tiago. Para quê? Já para assustar todos os seguidores de Cristo, né? Porque ele queria ficar bem com Roma. Herodes não estava, né, tomado por um espírito maligno e ainda querendo ficar bem com Roma. Então, ele já manda matar Tiago e prende Pedro. Nós estamos falando aqui de uma época da Páscoa. Então, se Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa, nós estamos falando aqui de um ano depois da morte de Jesus, quando a igreja primitiva estava crescendo e os discípulos estavam pregando o evangelho em todos os lugares. Então, Pedro ficou na prisão e Herodes falou, né, para o povo que ele ia ser morto naquele final de semana, na Páscoa. E a igreja orava incessantemente por Pedro. Então, eu chamei a atenção de vocês aqui para esse início, falando de Tiago, que foi morto, do discípulo, porque no final da nossa leitura, no último versículo, bem no finalzinho, Pedro fala: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E aí pode dar essa confusão. Mas Tiago não foi morto, né? O Tiago que Pedro está falando é o irmão de Jesus, tá? Que foi importantíssimo na divulgação da igreja, na transmissão da palavra de Cristo, né, do Evangelho de Cristo. Então, esse Tiago do final do nosso texto é o irmão de Jesus. E o Tiago, o discípulo, foi morto quando Pedro e Tiago foram presos por Herodes. Tá bom? Para esclarecer aí. Fundamento bíblico. O texto da lição de hoje revela como, milagrosamente, um anjo do Senhor libertou Pedro da prisão, em que poucos dias antes da Páscoa havia sido colocado por ordem de Herodes. Apesar de sua execução ser aguardada ao final dos dias da festa, Deus deu livramento a Pedro. Aleluia, glória a Deus. Há no relato bíblico duas referências importantes que resultaram na ação de Deus. A igreja estava reunida em oração, intercedendo por Pedro. Por isso que nós iniciamos a nossa leitura no versículo 5.
tá? É onde nós lemos. Apesar de toda a ameaça, Maria, a mãe de João Marcos, abriu sua casa para que a igreja se reunisse e clamasse pela vida de Pedro. Nós lemos isso nos versículos do 12 ao 17, já até o final. Apesar da tendência de enfatizar apenas o milagre do livramento de Pedro da prisão, que realmente é maravilhoso, precisamos prestar atenção em uma informação-chave da narrativa de Atos. Havia um grupo de cristãos e cristãs em constante oração e intercessão pela vida de Pedro, que não desanimou na fé diante da perseguição. Então, olha o cenário. Por isso que eu trouxe para vocês essa introdução aqui a respeito do capítulo 12. Olha o cenário em que esses cristãos estavam inseridos. Tiago já havia sido morto. Pedro estava na prisão com que Herodes iria matá-lo no final desses dias de festa. Então, olha que situação em que se encontravam os cristãos e cristãs. Uma situação que, aos olhos humanos, era impossível. Um já estava morto, o outro preso, com 2 soldados, um de cada lado, uma cadeia, né, uma corrente, uma argola presa num soldado e a outra no outro soldado. Ou seja, se um soltasse, tinha o outro. Sentinelas na porta, portões fechados, e o Herodes falando que ia matar ele no final dos dias de festa. Mesmo assim, a igreja, os cristãos não desanimaram e oravam incessantemente pela vida de Pedro. E isso, irmãos, numa situação dessa natureza. E nós hoje? Nós hoje que não temos perseguição, glória a Deus. Estamos aqui na igreja fazendo a live. Quando estamos com os cultos presenciais, podemos fazer o culto com as portas da igreja abertas. Todas as igrejas aqui na nossa cidade, no nosso país. Não temos perseguição contra os cristãos. Não somos presos por causa da nossa fé. Então, olha o nosso cenário comparado com este daqui. Se aqui eles oravam incessantemente pela vida de Pedro, porque nós também não fazemos o mesmo. E em nossas casas temos essa atitude, de orarmos incessantemente um pelos outros, pela nossa igreja, pelos nossos irmãos na fé. Então, é um modelo que nós devemos seguir, nós devemos ter como para a nossa vida. Seguindo aqui na nossa leitura. Este grupo se reunia na casa de Maria, mãe de João Marcos, um discípulo que por várias vezes é mencionado na Bíblia. Então, nós temos muitos textos aqui, que nós não vamos fazer a leitura agora, para não estender demais, que fala sobre João Marcos. E pela quantidade de texto que ele é citado, a gente vê que era um discípulo relevante, né, na transmissão do evangelho na igreja primitiva. Então, eu vou dar as referências para depois você estar lendo na sua casa, tá? Sobre onde que aparece João Marcos, para você ver quantas referências tem. Atos 12, 25. Atos 12, 25, tá? Nós estamos aqui no capítulo 12, logo mais à frente ele é citado. Depois, Atos 13, do 5 ao 13. Atos 13, do 5 ao 13. Atos 15, do 37 ao 39. Atos 15, do 37 ao 39. Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. 2 Timóteo 4:11. 2 Timóteo 4:11. Filemão 24. Por que Filemão 24? Capítulo? Não, Filemão não tem capítulo, tá? Filemão é um livro que é só os versículos. Então, quando a gente fala Filemão 24, é o versículo 24, tá? E 1 Pedro 5:13. Então, essas referências fala sobre João Marcos. E que, segundo a tradição, é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Então, nós temos também que ele é autor do Evangelho de Marcos, tá? Leva o seu nome. E o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho,
tá? Não é Mateus. O primeiro evangelho escrito é de Marcos. Daí você vê a importância desse discípulo. E há algo interessante sobre ele, a Bíblia revela que Marcos, como ele também era chamado, desencorajado pelos desafios, desistiu de uma viagem missionária. Essa parte está lá no livro de Atos, capítulo 13, do versículo 13 ao 15. Atos 13, do 13 ao 15. Então, ele, desencorajado pelos desafios, desistiu dessa viagem, fazendo com que Barnabé e Paulo se separem nessa missão. Paulo seguiu a viagem missionária e Barnabé, primo de João Marcos, então João Marcos era primo de Barnabé, e isso está escrito, nós já falamos essa referência em Colossenses 4:10, mudou seu destino para discipular o próprio João Marcos. Então, João Marcos foi discipulado por Barnabé, tá? Que era parceiro de Paulo. Assim como havia feito com Paulo. Então, o Barnabé discipulou Paulo e agora ia discipular seu primo, João Marcos. João Marcos cresceu e amadureceu. O próprio Paulo, mais tarde, pediu para revê-lo, dizendo que ele lhe era muito útil ao ministério. Tá? Então, por quê? Porque quando João Marcos desiste dessa viagem missionária, só para ter um parênteses aqui para você entender, Paulo não gosta. Paulo fica muito bravo e queria até que ele fosse excluído. Tipo assim, não chama mais o João Marcos para nada, porque ele me decepcionou. Só que depois, mais à frente, o próprio Paulo reconhece, né, que ele era importante para o ministério. Tá bom? Por quê? Porque João Marcos, a história de João Marcos, ela traz muitas pessoas que nós conhecemos e até nós mesmos passamos por esse momento em retroceder um pouquinho, parar. A gente está indo com aquela força, depois a gente para. E aí João Marcos nos traz que Jesus está sempre pronto a nos acolher novamente, com os braços abertos. Basta de nós uma atitude, assim como ele também teve. Seguindo aqui na nossa leitura. O primeiro evangelho de Jesus Cristo a ser escrito tem a autoria atribuída a ele, como eu disse, que é o evangelho de Marcos, tá? O que mostra a sua coragem de enfrentar o poder romano e o seu compromisso em anunciar os feitos de Jesus ao povo para animar a fé e consolar na dor. Então, olha só, apesar de toda a perseguição, ele escreveu o evangelho de Marcos. Apesar das experiências que João Marcos teve com os apóstolos, certamente em sua casa, através do exemplo de sua mãe, ele recebeu os fundamentos da fé. Então, olha aqui a importância da Maria, a mãe de João Marcos. E não somente ele, mas Pedro e os demais discípulos e discípulas encontraram na casa de Maria um lugar de refúgio, renovo da fé e do ardor missionário, bem como um lugar de oração e intercessão, que os sustentava enquanto iam por todo o mundo pregando o evangelho. A casa de Maria recebia mulheres e homens de todas as idades, que amadureciam na fé por meio da perseverança na doutrina dos apóstolos, das orações e da comunhão no partir do pão. Em tempos de perseguição da igreja, a dona da casa não se acovardou e, com a ajuda de Deus, manteve suas portas abertas para a fé e fechadas para o medo. O texto bíblico não traz outras informações sobre esta mulher, mas registra seu nome, o que aponta para sua relevância na comunidade. Então, toda vez que o texto bíblico coloca o nome da pessoa, ele está ali, de uma certa forma, trazendo a relevância dela, né, na comunidade. Então, nós vemos aqui a importância da célula, do grupo em crescimento, do grupo no lar, do estudo no lar, como você queira chamar. As próprias igrejas metodistas, hoje, elas têm início em uma casa. Foi aqui em São Joaquim da Barra, que foi na casa da Vanessa e do Fábio, né, que teve início a igreja metodista aqui em São Joaquim da Barra, e em Guará, na casa da Lu, e em Ipuã, que até a nossa amada irmã Paulinha está
ministrando na célula lá, e nós vamos abrir o templo lá, né, em nome de Jesus. Então, em Ituverava também foi assim. Começou na casa da minha tia, da tia Marlene, e do tio Rangel. Então, você vê a importância da casa. A casa é um embrião, muitas vezes, para a formação, para instituição da igreja naquele município. E mesmo depois que a igreja é instituída ali, que abre o templo, ainda assim a importância dos grupos nos lares, porque é um lugar muito gostoso. É um lugar onde a gente se reúne, a gente tem um momento de se conhecer melhor, de conhecer a família, a casa, né, do irmão, e ter uma relação mais estreita. Então, você vê que desde a igreja primitiva, que a importância de estar reunido na casa. Eu tive a oportunidade, a alegria de ser anfitriã no ano de 2014, e a partir de 2015, de estar junto com os irmãos, dividindo os estudos. E é uma bênção. Eu amo célula, eu amo ir na casa dos irmãos, estar com os irmãos. Esse ano, com muita alegria, nós estamos na casa da Maria Ângela, que nos acolheu de uma forma toda especial, e é muito gostoso estar lá. Mas agora a gente não está mais nas casas, mas nós estamos fazendo virtualmente. Tá? Eu sei que Ituverava está fazendo virtualmente, aqui também nós estamos fazendo virtualmente. E o fato de estarmos na pandemia e de não estarmos juntos fisicamente, irmãos, isso não quer dizer nada. Nosso Deus é maior que essas coisas, que esses detalhes. E isso não vai parar a igreja do Senhor. Assim como nós estamos ministrando a escola dominical aqui virtualmente, também as células nós podemos fazer virtualmente. E você também não precisa esperar um dia de célula. Você pode mandar um áudio, você pode fazer uma chamada de vídeo para você ver o irmão, ver a irmã e conversar com ele, né? Então, é muito gostoso e muito importante. A partir de agora, nós vamos entrar na parte do nosso estudo, Palavra que Ilumina a Vida, que vai aplicar o nosso estudo aos nossos dias mesmo. Né? Nós falamos sobre o fundamento bíblico, nós falamos sobre a história, e agora nós vamos para essa parte que aplica o estudo na nossa vida. Nesse momento, se você deseja, escreve aí o seu pedido de oração. O pastor vai estar anotando, para no final nós estarmos apresentando esses pedidos de oração, que é uma das características da casa, dos grupos nas casas, de estarmos orando, às vezes específico, para um pedido daquela família. Né? O ano passado, eu tive a alegria de estar na casa da nossa irmã Luísa, e muitas vezes nós oramos por pedidos deles lá mesmo, próprios deles, da família, sobre algum neto, filho da irmã Luísa, própria irmã Luísa. Então, esse fato de estarmos na casa faz com que a gente esteja mais perto e ore especificamente por esses pedidos. Então, agora, seguindo isso que a casa nos traz, porque às vezes na igreja tem muitas pessoas, tem visitantes, né, tem a liturgia do culto. Então, agora você pode fazer isso. Você escreve aí, se você desejar, o seu pedido de oração, e no final nós vamos estar apresentando esses pedidos. Tá? Depois da participação toda especial, que vocês vão ver quem está aqui do meu ladinho já está aqui. Tá bem? Então, palavra que ilumina a vida. Vemos pelo livro de Atos que a igreja cristã teve seu começo nas casas. Certo? Isso já ficou bem claro. As casas eram ponto de pregação, de encontro, de oração e de fortalecimento mútuo. Infelizmente, a correria, e a insegurança e os desafios da vida têm feito com que muitas pessoas fechem suas portas para essa possibilidade, sem perceber que estão se privando de viver dentro dos seus lares uma experiência maravilhosa de fé e missão. Bom, isso acontece, eu sei que acontece, porém aqui em São Joaquim eu tenho que dar um testemunho que não acontece. Tá? Esse fechar as portas, pelo contrário. Todo ano, quando nós passamos de um ano para o outro, o pastor recebe inúmeros pedidos para ter a célula na casa. São tantos pedidos que não tem os irmãos para poder estar ministrando.
Então, a seara é grande e não temos tantos ceifeiros. Então, devemos orar a Deus para que mande ceifeiros. E se você já tem participado de uma célula, se coloque à disposição para estar ministrando, você vai ter um crescimento espiritual muito grande. É muito gostoso ser anfitrião e é muito gostoso também dividir o estudo com os irmãos. Nós temos estudos já prontos, né, feitos. O pastor faz os estudos, são estudos simples, muito gostoso de ser ministrado, não tem dificuldade. Então, você aí que já está participando de uma célula e gostaria de estar à frente ministrando, manifeste seu desejo para o pastor. Não fique aí guardadinho, não. Deus está te chamando para a obra. Porque todo ano o pastor recebe muitos pedidos de pessoas que querem a célula nas suas casas. E os que estão com a célula não querem largar. Muitos não querem, quer que continue, quer que fique na casa. É muito legal, tá? Então, aqui nós temos também, a gente entende, às vezes cidades maiores, as pessoas têm mais essa parte que nós lemos aqui, da correria, e também, às vezes, até um certo medo, né? Mas aqui em São Joaquim, realmente, nós temos muitos pedidos. E glória a Deus por isso, né? Prosseguindo aqui. Muitas pessoas limitam o exercício da fé e espiritualidade ao templo, contentando-se em frequentar cultos dominicais, por exemplo. Porém, para além do templo, Deus pode e deseja usar a nossa casa para fortalecer a nossa fé e propiciar às pessoas que de imediato nunca iriam a uma igreja a possibilidade de ter contato com o Evangelho de Jesus e o amor de seus discípulos e discípulas. Então, aqui nós estamos vendo que você não deve limitar a sua participação apenas no culto de domingo. E a célula é mais uma oportunidade de você estar dividindo experiências e aprendendo com os irmãos, juntos, a palavra de Deus. Além dos cultos durante a semana, da programação da igreja. Então, a célula é uma programação muito relevante da igreja. Apesar do imenso valor da igreja, a casa tem uma grande importância na formação da identidade cristã. E agora nós vamos falar sobre uma mulher muito importante. Se John Wesley é considerado o pai do metodismo, nós podemos dizer que Susana Wesley, a mãe de John Wesley, é considerada a mãe do metodismo. Por exemplo, Susana Wesley, mãe de dois dos principais líderes do movimento metodista, que é o John Wesley e o Charles Wesley, ou João e Carlos, se quisermos falar em português, né, o nome em português. Ela pregava na cozinha de sua casa para muitas pessoas e foi a principal instrutora e influenciadora de tudo que os irmãos Wesley fizeram. Além de levar a salvação para muitas pessoas dentro de sua casa, a vivência que ela apresentou aos seus filhos os conduziu a começar o movimento que resultou na transformação da Inglaterra e no nascimento do movimento wesleyano, ou metodista wesleyano, fazendo referência ao sobrenome Wesley, né? Então, Susana Wesley teve uma importância enorme na vida de John e de Charles Wesley. Se você não sabe muito sobre a vida de Susana Wesley, pode nos procurar, que a gente tem um estudo maravilhoso sobre ela. Realmente é uma pessoa notável. Se você vê como ela se portava, as coisas que ela fazia, olha, realmente é inspiradora, desafiadora para as mães de hoje, tá? Como que ela fazia, como que ela educava os seus filhos. Sempre sobre os preceitos de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus. Prosseguindo aqui. Além disso, quantas pessoas, em suas rotinas corridas e cansativas, não conseguem separar um momento para orar? Hábitos de alimentação, de estudo e de exercício são aprendidos em casa. Da mesma forma, pode se dar com a oração. Então, nós temos que o hábito de alimentação, de estudo e exercício, a gente aprende em casa. Tá? A gente não vai aprender a se alimentar na rua. Pelo contrário, na rua a gente aprende a alimentar só coisa errada, né? Só o jeito errado. Mas em casa, alimentação saudável a gente aprende em casa. Estudar. Quantas vezes as escolas, os professores não falam que a escola é algo que vai
auxiliar os filhos, né, vai no aprendizado, mas o que eles fazem em casa é muito importante. E, então, também com relação à oração, de estarmos orando na nossa casa. Se a gente não ora na nossa casa, nós também não vamos orar na igreja, no momento do culto. Então, você tem que criar o hábito de orar na sua casa, de ter o seu quarto secreto, ou mesmo um momento para você se dedicar à leitura da palavra de Deus, à meditação e à oração. Prosseguindo aqui no nosso estudo, hábitos de alimentação, de estudo e de exercício são aprendidos em casa. Da mesma forma, pode-se dar com a oração. É extremamente importante que ela receba um lugar especial na rotina diária, inclusive na dinâmica familiar. Então, Susana Wesley tinha esse comportamento. Se você for ver na história dela, ela ensinava os filhos e ela tinha um momento especial com cada um dos filhos. E não eram poucos filhos não, viu? Depois você procura saber da história dela aí para ver quantos filhos que a mulher teve. Não foi 1 nem 2 não, tá? Foram muitos filhos. Quantas pessoas têm enfrentado graves doenças físicas e mentais, além de relacionamentos destruídos, porque tentam conquistar e resolver tudo na força do próprio braço e deixam de lado a oração. Misericórdia, né, irmãos? Realmente. O salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavalos. Está lá no Salmo 20, versículo 7. Ou seja, confiam naquilo que vem e que controlam. Porém, ele mesmo diz, no mesmo versículo, na parte B, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Então, escreva aí nos comentários, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. E é assim que você deve ser. Você deve confiar, em primeiro lugar, no Senhor. Viu? Que esse aí não vai te decepcionar. Deus não vai decepcionar o seu coração, não vai frustrar suas expectativas. Essa é a expressão de quem tem uma vida de oração e de fé, e que sabe que Deus irá responder suas orações e socorrer na hora da angústia. Porque quando a gente tem uma vida de oração, a gente descansa o nosso coração em Deus, tem temor a Deus, respeita a Deus, principalmente ao seu tempo. Nós sabemos que o tempo de Deus é extremamente importante. Tudo vai acontecer no tempo dele, de acordo com a vontade dele. Porque a vontade dele é muito melhor para as nossas vidas. A menção de Maria e de sua casa nos desafia a vivência comprometida com o discipulado, priorizando a comunhão e a oração, abrindo nossas casas para fortalecimento mútuo, propiciando que a ação de Deus seja ainda mais constante em nossas vidas. Então, aqui, essa atitude de Maria, vocês viram que ela leva também ao discipulado, tá? Nós já falamos sobre discipulado, a nossa igreja faz o discipulado, né? Promove o discipulado, e nas casas, esse estilo de vida, que discipulado é um estilo de vida, ele fica mais intenso, mais intensificado do que na própria igreja. Porque muitos irmãos que hoje ministram em células já foram anfitriões, ou então frequentaram células. Então, o fato de ser anfitrião ou frequentar, ele vai sendo discipulado por aquele que está ministrando, e depois ele vai frutificar e vai ministrar em outra casa. E como nós já dizemos, tem muita casa que quer receber célula. Então, você que está frequentando uma célula, como participante ou como anfitrião, você vai ter a oportunidade de estar também, uma hora, ministrando, e isso é maravilhoso, é um crescimento espiritual. Nós não devemos ser só bebês, querer só receber o leitinho, nós também temos que crescer, passar a nos alimentar dos alimentos sólidos, e depois levar esse alimento para as outras pessoas, é o que Deus espera de nós. Amém? Chegamos, então, à nossa conclusão. Nós temos aqui o final da nossa lição, que é a conclusão. Uma casa aberta à ação de Deus será lugar de salvação, solidariedade, fortalecimento mútuo, intercessão e manifestação do poder divino.
A igreja precisa exercer sua fé e piedade e abrir as portas de casa para que as pessoas que entrarem recebam fortalecimento da fé ou tenham um encontro com Jesus. João Marcos viu em sua casa e na vida de sua mãe um exemplo vivo de uma fé forte, tornando-se uma pessoa fundamental na evangelização. Assim como a casa de Maria, nossas casas podem se transformar nos melhores lugares para que outras pessoas sejam despertadas e encorajadas à missão e à oração. Então, o fato da mãe de João Marcos abrir a porta da casa dela, não deixar o medo entrar, abrigar os irmãos e estar ali ministrando junto, foi muito importante para a vida de João Marcos. E o que acontece nas casas? Muitas casas têm o quê? Filhos. A maioria delas, não é verdade? Muito difícil a gente ter uma célula numa casa de um irmão que mora sozinho. Geralmente de uma família. E os filhos, vendo a atitude dos pais de receber os irmãos para orar, receber outras pessoas, receber os vizinhos, ter amor, orar um pelos outros, orar pelos pedidos de oração, que é o que nós vamos fazer agora mesmo, orar pelos pedidos que vocês manifestaram aí. Isso aí faz com que os filhos cresçam cada vez mais na presença de Deus. Amém? Então, está aí a importância da célula. É um estudo, viu, como eu disse para vocês, basicamente sobre célula. E agora, o Lindomar vai vir aqui me ajudar. Ele vai me entregar aqui os pedidos de oração e vai virar o celular para você ver quem que é... Obrigada, Lindomar. Quem que é a nossa participação especial. E é a minha amada irmanice. Bom dia, irmanice. Bom dia de novo, graça e paz. Pode ligar aí, a senhora vai falar. Bom dia. Bom dia. Graça e paz. Se a senhora quiser sentar, pode sentar, viu, irmanice? Não, ficar de pé vai mesmo, ficar aí? que eu fico mais à vontade. Então tá bom. Gente, eu amo a irmanice. Obrigada, Amo irmã. muito a senhora, irmanice. Obrigada. E a irmanice não está aqui por um acaso, ela é um desejo no nosso coração, Deus colocou no nosso coração de estar convidando ela. Mas eu e a irmanice que ministramos lá na casa da Maria Ângela, né? Verdade. E nós ministramos também na irmã Luísa. Começamos o ano passado juntas. Verdade. E é uma alegria estar com a senhora nessa missão. Viu, irmanice? Eu aprendo muito com a senhora. Então, aqui, irmanice, tem uma perguntinha aqui no final da nossa lição. Quais os desafios de transformar nossas casas em lugares de acolhimento para o povo de Deus? Olha, Diana, o que eu tenho para dizer, e com muita experiência, porque antes de eu estar no metodista, eu estava em outra denominação. Então, eu já tinha tido uma vez célula na minha casa. Foi muito gratificante. Já na metodista, eu teve 2 vezes a célula. E muito bom, porque eu não via a hora, né? Eu sabia que as irmãs iam chegar ali para poder estar falando da palavra de Deus. Então, ali eu já ia começando a preparar tudo, porque eu queria que as irmãs chegassem e tivesse tudo certo ali, já preparado, para as irmãs sentissem como se estivessem em casa. Já colocava ali as cadeiras, as mesas, a água, preocupava se tinha um papel no banheiro, para sentir bem à vontade mesmo. Só que tem, sim, seus desafios. Tem muito desafio, porque se a gente não estiver realmente ligada com Deus de verdade, a gente não consegue abrir a casa da gente. Porque você tem que estar muito mesmo, amar Deus, ter ali um vínculo com Deus. Porque se for, vamos fazer célula, vamos. Não consegue. Primeiramente, vamos deixar Deus entrar, porque é assim que eu vejo. Vamos deixar Deus entrar primeiro, para depois nós abrir a porta. Porque sem Ele é impossível. Impossível nós abrir a nossa casa para fazer esse acolhimento, né, das pessoas, aumentar a nossa fé, porque aumenta muito a nossa fé também, aumenta muito. E quantas vezes, sim, eu estava vendo aí você ministrando a palavra, dando estudo, quantas vezes eu senti vontade de parar. E a célula ajudou muito, porque se não fosse a célula, às vezes eu tinha até parado. E nosso pastor também, não para, né? Vamos, persiste, assim mesmo. Quantas vezes eu falava, pastor, eu vou parar. Acho que eu não quero a célula mais, não.
Mas é igual no estudo disse, quantas vezes nós sentimos vontade de parar? Porque a gente sente, é o desafio que tem. E é isso. E também eu agradeço muito, porque pela célula, eu sinto, pela célula, igual hoje a gente ministrou, né? E eu tive na minha casa 2, 3 vezes. A gente ministrou, já deu estudo, tive esse prazer de dar lá na Maria Ângela, na irmã Luísa. E pela célula também, irmãos, e eu nunca vou esquecer disso. Através de uma célula, que a minha irmã Marli conheceu Jesus. Amém. Ela conheceu, e parece que Jesus veio pegar ela com as próprias mãos dele. Porque eu insistia com ela, vamos fazer célula na sua casa, vamos insistir, eu insistia. Vamos para sua casa, deixa, né, a gente fazer uma lá. Ela sempre dizia não, até que um dia ela disse, não, vamos fazer então, pode pedir para o pastor vir na minha casa. E Glória foi uma a Deus. casa de paz, e ela fez, desceu as águas, e Verdade. depois de uns tempos, Jesus veio e recolheu ela. Então, eu sou muito grata a isso. Amém, irmã Adriana? Amém, irmã Nice. Muito obrigada pela participação da senhora. É uma alegria ter a senhora aqui com a gente, viu? A irmã Nice, frequentadora da escola dominical, está sempre com a gente, né? E hoje aí, ó, presença física aqui. Obrigada, irmã Nice. Viu? Obrigada, viu? Pode continuar aí, se a senhora quiser, tá? E então, nós tivemos aqui manifestações sobre os irmãos da casa é lugar de... Quero dividir aqui com vocês. O pastor Kleber diz de paz e alegria, Paulinha de comunhão, Florips intimidade, a Jéssica de aprendizado e amor, a pastora Cidinha de unção, a pastora Cidinha de união, Valeriana de união, Magna, amor e sabedoria, Elísia de comunhão, irmão Carlos, Luizete, paz, união e amor. Muito obrigado, irmãos. Obrigada, viu, por vocês terem interagido. É isso aí. Escola Dominical Online tem que ter interação, tá? Não é só um aqui falando. É muito gostoso ter a participação de vocês. Não deixem de participar, tá? É também um crescimento para vocês mesmos. E grava a palavra no coração, a participação. E agora, então, como nós falamos no nosso Palavra que Ilumina a Vida, os pedidos de oração. Nós vamos colocar esses pedidos. A irmã Nice está aqui do meu lado, vai me ajudar junto em oração, vai estar aqui, né, comigo, ligada comigo aqui na fé, para orarmos por esses pedidos. O irmão Carlos Vieira, projetos familiares. Patrícia, oração pela família. Carlos, família e o irmão Gustavo. Florips, conversão da família. Nadir, família, especialmente a irmã... Nadir é minha mãe, tá? Eu falo, Nadir é estranha aqui, minha mãe. E falo, pedido de oração para minha amada tia Itel. Pastor Kleber pela família. Carlos pede pela salvação e cura do Vantuil. Magna pede pelo Lucas e Luiz Fernando. Nadir, minha mãe de novo, emprego para o Mateus, meu sobrinho. Carlos, pela tia Ivone, de São Simão. A Rita Luizete, pelo Gustavo, a família, especialmente pela Bruna, que trabalha na área da saúde, muito importante, né? E também quero colocar aqui no pedido de oração a vida da Tawane, nossa amada irmã, Tawane Pacífico, que está fazendo aniversário hoje. Glória a Deus. Parabéns, Tawane. Deus te abençoe, tá? Vai estar no nosso pedido de oração. Então, eu aqui, minha irmã Nícia amada aqui do meu lado, o pastor também está aqui, o Lindomar. Nós vamos orar agora por esses pedidos. Você aí, colocando os pedidos de oração, aí no seu... E mais algum pedido que você, porventura, esteja lembrando. Amém? E Deus está presente, é Deus que ouve a nossa oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por este estudo. Muito obrigado por trazer à nossa memória a importância da nossa casa. A casa, a família, é o início de tudo, e a família está no seu coração, Senhor. O Senhor se agrada demais pela família, a família é a menina dos teus olhos, nós costumamos dizer. E a nossa casa é um templo. É um templo onde nós devemos dedicar ao Senhor, consagrar a nossa casa,
os móveis, os utensílios, os objetos que estão na nossa casa ao Senhor. Prestar atenção naquilo que nós levamos para dentro da nossa casa, presentes ou mesmo objetos que nós compramos. Nós temos que ter discernimento e sabedoria sobre objetos de decoração, quadros, tudo que a gente leva para dentro da nossa casa, porque a nossa casa é um templo dedicado ao Senhor. Quando tem até escrito nas redes sociais que o inimigo fechou a porta das igrejas, mas o Senhor abriu uma igreja em cada lar. Então, o nosso lar é uma igreja, é um templo dedicado ao Senhor. É ali que nós vamos exercer a nossa fé, é ali que nós vamos manifestar a nossa vivência no Evangelho, é ali que nós vamos dar nossos testemunhos para o principal, para os primeiros, que são a nossa própria família. Se nós não conseguimos levar a Tua palavra e dar testemunho para a nossa própria família, como que nós vamos levar a Tua palavra e dar testemunho para os demais? Então, a nossa família é o início. Por isso, Senhor, obrigado por trazer à nossa memória a importância da nossa casa, Pai. Como nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Cada casa é uma casa de bênção. Obrigado, Pai. Nós colocamos todos esses pedidos de oração nas Tuas mãos. Cada um desses pedidos, outros pedidos que os meus irmãos estão se lembrando agora neste momento, ou porventura alguém que está entrando neste momento nessa live, nós colocamos esses pedidos nas Tuas mãos, crendo que o Senhor é poderoso para estar agindo sobre cada pedido. No seu tempo, de acordo, Senhor, com a Tua vontade, nós nos submetemos à Tua vontade, Deus. Nós declaramos que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, que nós estamos felizes, alegres, com o coração grato pela Tua presença nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares. Continua nos abençoando. Continua derramando a Tua unção sobre cada família metodista aqui de São Joaquim da Barra, de todas as nossas cidades aqui, da nossa região, casas dos nossos irmãos na fé. E, Senhor, aqueles que necessitam, nos mostre, para que a gente possa ser instrumento nas Tuas mãos e levar a Tua palavra, Senhor. Abençoa cada lar, que cada lar seja consagrado ao Senhor. Afasta pensamentos ruins, violência. Cuida do livro do homem mau. Livra, Senhor, de pessoas que venham trazer discórdia, desavença, dissensão. Mas que a casa, a família, seja cada dia mais fortalecida no Senhor. Nós agradecemos. Agradecemos o Teu imenso amor sobre as famílias. Sabemos que um familiar, quando se coloca em oração perante a sua casa e sua família, ele alcança todas as vidas, porque o Senhor constitui aquela vida como uma coluna de oração. Então, se alguma casa dos meus irmãos, os demais familiares ainda não estão convertidos ao Senhor, que esse meu irmão possa assumir essa atitude de coluna de oração e testemunho de fé de tudo que o Senhor faz e de tudo que o Senhor abençoa a vida desse irmão e como que o Senhor ama essa vida e como que o Senhor ama as demais vidas dos outros familiares. E assim, nós, com fé no coração, acreditando que o Senhor ouve a nossa oração, mesmo que é uma oração imperfeita, e que o Senhor está atento ao nosso clamor, nós agradecemos em nome de Jesus, declarando que o Senhor é Deus e que a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a majestade, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, meu irmão? Você é uma coluna de oração na sua casa. Deus te levantou para você orar pelos seus familiares. E também você é um ministro da palavra de Deus nas outras casas que você foi enviado, como no caso das células. Sempre agradeça a Deus pelo chamado, porque a coisa mais maravilhosa que tem é nós sermos chamados por Deus. E mais gratificante ainda é a gente reconhecer o chamado e atender o chamado. Então, atenda o chamado de Deus ao seu coração. As leituras propostas pela semana nós vamos colocar aí depois, tá?
E também nós vamos estar fazendo essa leitura em áudio no grupo da igreja aqui de São Joaquim. Então, os irmãos, a partir de hoje, o nosso texto base, a lição da nossa lição, é a leitura de hoje, de domingo. A partir de amanhã, nós vamos estar colocando o áudio no grupo da igreja. Então, quando você vê lá, leitura bíblica semanal da Revista em Marcha, lição 18, é a referência da nossa leitura aqui durante a semana. Tá bem? E você que não está no nosso grupo, acompanhe as leituras. Tá? O pastor está colocando aí nessa live. Então, você acompanha as leituras, porque essas leituras, elas vão te fortalecer. Elas vão trazer mais conhecimento para a sua vida. Irmão, a palavra do Senhor, ela é extremamente importante. Nunca é demais você ler a palavra de Deus. Tá? Nunca é suficiente. Se você já leu toda a Bíblia, leia novamente, e mesmo que você já leu muitas vezes, todas as vezes Deus vai falar com você de uma forma especial. Então, não deixe de ler a palavra do Senhor. E acompanhe as nossas leituras. Como eu disse, vai estar encerrando agora, dia 30, o livro de Salmos. E é bem novidade por aí, hein? Mais um livro em áudio. Qual será? Qual será? Ah, vou deixar na expectativa, não é mesmo? Você quer receber o áudio aí no seu celular? Coloca aí o número do seu celular para a gente poder mandar para você. E os meus amados irmãos aqui de São Joaquim também podem acompanhar pelo nosso grupo. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Que você tenha um excelente domingo. Que você possa ter comunhão com a sua família durante todo esse dia. Que Deus abençoe a sua casa durante essa semana. E à noite, a partir das 7 horas, estaremos juntos, virtualmente, no nosso culto de adoração ao Senhor. Tá? Nós esperamos você, primeiramente aí, através do Face, ao vivo, e depois, né, como a gente já mencionou, vai estar gravado lá no YouTube. Mas não deixe para assistir a gravação. Tá? Participe ao vivo conosco. Coloque ali a sua manifestação, dá um oi ali, dá um glória a Deus, põe uma mãozinha, tá bom? Porque assim você vai estar interagindo com os irmãos. Foi uma alegria estar aqui junto com vocês. Muito obrigado mais uma vez, a irmã Nice. Muito obrigado, pastor e o Lindomar. Tchau. Até o próximo. Tchau, gente.